Boa noite, pessoal! Mais uma live e essa vai ser para dar dicas sobre como fazer uma assessoria de imprensa no legislativo, como é que você atua aí nessa função tão importante na assessoria de comunicação parlamentar. E para me ajudar nessa tarefa, eu vou convidar o Felipe Cabral, que é um profissional renomado no Congresso e que faz essa função com muita qualidade e expertise. Tá certo? Pessoal, me digam aí se estão gostando do áudio, se tá tudo bem com o áudio, tá certo? Então, é isso. Nós vamos hoje falar um pouco sobre essa função tão importante. De 89 para cá, com a redemocratização e todas as mudanças que aconteceram na comunicação, a assessoria de imprensa parecendo que ficou escondida dentre as funções que nós executamos, mas para muitos ela ainda é essencial. Tá certo? Então, não se engane, a assessoria de imprensa é uma das funções importantíssimas na comunicação, na estrutura da comunicação política. Ó, o Felipe já tá aqui comigo, vou convidá-lo para entrar aqui com a gente, tá certo? Vamos lá, convidar o Felipe. Pessoal, eu vou colocar aqui o título para que a gente possa ter tranquilidade aqui na hora de acompanhar a nossa live. Vamos lá ver se eu consigo achar o Felipe aqui. Estou aguardando o Felipe entrar. Então é isso, pessoal. Essa é uma função importante, tá? Não vai... Opa, entrou! Boa noite, Felipe! Tudo bem, Vanessa? Tudo jóia, boa noite. Primeiro quero agradecer, né, por você ter aceitado esse convite. Você é um cara que eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, um cara renomado lá no Congresso. Todo mundo te conhece pelo trabalho excelente que você faz, especialmente nessa função de assessoria de imprensa. Então, quero te agradecer por ter dado aí uma parte do seu tempo para a nossa audiência aqui conversar com a gente. Que isso, Vanessa. Eu que fico lisonjeado, primeiro pelo convite, né? E dizer que eu acompanho muito a sua trajetória há bastante tempo, inclusive, né? Você tá nessa estrada aí há tanto tempo quanto eu, né? Já são, acho que 16 anos, né, Vanessa? Isso, tem um tempinho. E dizer que eu estou muito honrado, não só pelo convite, pela deferência, mas também pela sua capacidade de se reinventar aí depois de tanto tempo e tentar aí empreender num mundo bastante concorrido e cheio de profissionais e não profissionais, né? Então, para mim é uma grande honra estar aqui contigo. Obrigada, Felipe. É verdade. Essa é uma área bastante disputada e que ainda dá umas lacunas para os profissionais, talvez não tão engajados, né, com a comunicação política séria. Nós somos profissionais da comunicação política, né? E isso independe de qual partido esteja em alta, né? São questões além da política ou da politicagem. Então, Felipe, eu queria primeiro que você se apresentasse, que você me contasse um pouco aí da sua trajetória, de como você começou aí na assessoria, como é que você começou essa trajetória na comunicação política. Conta pra gente. Primeiro, eu vou me apresentar para o público que segue a Vanessa, né? Porque os meus amigos Isso. todos já me conhecem já e sabem há bastante tempo do que eu faço, e às vezes alguns até não gostam, tá? Mas isso aqui não é uma questão de só vocação, é paixão também, né? A gente faz aquilo que a gente gosta, né? O meu nome é Felipe Cabral, eu sou jornalista por formação, eu sou graduado em jornalismo, eu sou pós-graduado em ciência política pela Universidade de Brasília e tenho especialização em marketing político pela ESPM em São Paulo. Antes de começar a trabalhar com política, eu já trabalhava em alguns órgãos públicos, né, como estagiário. Eu comecei lá na Anatel, na Agência Nacional de Telecomunicações, como estagiário de assessoria de imprensa, lá no meu quarto semestre de faculdade, né? E depois da experiência na Anatel, eu fui para o Banco Central do Brasil trabalhar também com assessoria de comunicação, mais focada para a comunicação institucional também. Então, foi uma grande escola. Depois dessa experiência no Banco Central, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Correio Brasiliense, que foi um super estágio. A gente aprendeu muito lá. Eu fazia editoria de cidades, fazia também outras editorias. A gente ficava pingando cada semana numa editoria.
E aí, depois dessa experiência no Correio Brasiliense com redação, foi quando a política entrou na minha vida. A gente que trabalha com isso há muito tempo, né, Vanessa? A gente Isso. sabe que a gente tem uma frase que é picado pela mosca azul, né? Então, nós fomos picados Exatamente. pela mosca da política. No meu último semestre de faculdade, eu fui convidado por uma amiga, por uma colega de turma que estava saindo e me convidou para ser estagiária num partido político na Câmara dos Deputados, na liderança partidária. Comecei a fazer um estágio lá em 2004, de 2004 Então, para na mesma época. 2005, e já são quase 16 anos aí, igual a sua trajetória, trabalhando com comunicação política, trabalhando com assessoria política, trabalhando com gestão de mandato, trabalhando com comunicação de campanha, trabalhando com reputação, com construção de imagem, com relacionamento com a imprensa, enfim, já tem aí bastante tempo aí que a gente está nessa vida e não pretendo sair. É sensacional, obrigado por compartilhar com a gente, Felipe. E é isso, né? Acho que a gente tem uma trajetória parecida, porque foi exatamente em 2004 também que eu fui picada. Eu caí de paraquedas lá na Câmara Legislativa, faltou também uma jornalista, eu também era estagiária, só que no Jornal de Brasília, éramos aí quase concorrentes ali dos jornais. E aí eu fui cobrir e não saí mais, sigo aí nessa jornada. E é paixão, né? Comunicação política é paixão, é vocação, você tem que gostar disso. Tem que pulsar todas as vezes que acontece aí alguma coisa, e porque requer muita dedicação, né? Requer muito empenho e muita responsabilidade. Eu sempre falo que, para além da capacitação técnica, Felipe, a gente precisa e muito de responsabilidade, né? Responsabilidade sobre o que a gente sugere ao parlamentar, de como a gente conduz a comunicação dele, porque nós podemos sim influenciar nesse tom com que ele conversa com a população, especialmente com o tom que ele trata a comunicação e a política em si, né? A gente tem sim essa capacidade de contribuir com esse processo. E aí, Felipe, eu quis muito te trazer aqui, porque eu recebi várias pessoas, várias perguntas, na verdade, pessoas me perguntando, Vanessa, e aí, como é que eu faço assessoria? Por que acontece? Eu queria fazer esse esclarecimento. Com o cenário da comunicação política, ela se tornou muito digital, as pessoas têm a impressão de que é só isso, né? Que a comunicação política se resume a fazer postagem nas redes sociais. E não é isso. Na verdade, a gente executa, eu como Felipe, 5 funções, né? Assessoria de imprensa, a questão da gestão do tráfego, a gestão das redes sociais, tem também a questão de tratar com a população, né? Essa interação com o público, a gente responde à população, recebe a população quando vem questionar ou até dar alguma sugestão. Então, são muitas funções, né? Eu sempre gosto de mapear entre 5, mas tem muitos outros assessores que executam funções até mais amplas, porque tratam aí um pouco do orçamento, fazem assessoria legislativa como eu. Então, é importante que a gente diga que esse papel segue forte na comunicação parlamentar, não é isso? Exatamente. E quando a gente começa, né, Vanessa, eu acho muito válido até focado agora na comunicação política, eu acho que é muito válido a gente saber como que funcionam os outros procedimentos e as outras engrenagens do sistema político, né? Então, não adianta só você ser um jornalista, você ser um cientista político ou um publicitário e entrar e falar assim, agora eu só vou fazer comunicação, eu só vou tratar de assessoria de comunicação, de produção de conteúdo. Não. Se você tiver uma percepção clara do processo legislativo, da tramitação das leis, dos procedimentos de requerimento, de convocação, de CPI, se você souber como a engrenagem política, não só do ponto de vista do poder legislativo, mas também do poder executivo, do judiciário também, o judiciário às vezes até mais importante, porque há muitas reviravoltas nas decisões judiciárias, né? Então é muito importante exatamente ter essa base de conversa com prefeitos, com vereadores, que às vezes pode ser um pouco sacal e um pouco chato, né? Porque é uma parte bastante trabalhoso, né? Cansativo, demanda bastante tempo. Sim. Fazer política demanda requer muito tempo. E paciência. E a democracia é um processo lento, né? A gente acompanha isso aí há muito tempo, então eu acho super importante as pessoas saberem um pouco mais de todas as áreas, de todas as nuances políticas, até para entender do processo, né? Eu vou te dar um exemplo muito claro.
quando eu saí da faculdade de jornalismo e entrei para trabalhar com comunicação política no Congresso, em mandato legislativo, na Câmara, eu não tinha a menor noção do que era isso. Eu não tinha a menor noção de como funcionava isso. Eu não tinha noção de onde eu estava me metendo. E todos os dias eu chegava em casa com uma frustração e uma sensação muito ruim de que, cara, eu não estou entendendo nada que está acontecendo. E aí eu comecei a me preparar, a estudar um pouco mais. E a pós-graduação em ciência política foi um grande ganho na minha carreira. E eu sei que você preza muito por essa evolução no seu processo de profissional, né? No seu processo de crescimento. E eu acho muito importante a gente ter uma formação aí multifacetada. Não estou dizendo nem graduação, pós-graduação, especialização, mas a gente buscar conhecimento de várias áreas para a gente cada vez se tornar um profissional melhor, né? Claro, porque as exigências também vão mudando, né? Por exemplo, Felipe, quando eu entrei em 2004, eu fui fazer, na verdade, cobrir o legislativo, né? As decisões lá na Câmara Legislativa. Só depois, alguns anos depois, é que eu fui assumir um cargo de assessora parlamentar. Mas, naquele momento, eu só fazia assessoria de imprensa. A minha única função era fazer interlocução entre o legislativo e a imprensa. Hoje, eu já faço 6, né? Então, é importante que a gente tenha clareza que a assessoria de imprensa começou lá atrás, ela foi se transformando. Hoje a gente não manda aquele famoso release para as redações, né? A gente faz o tweet, né? Que aí você vai contar para a gente como é que é essa artimanha. Então, mudou a forma, né? Talvez o caminho para chegar até a imprensa, mas não mudou essa importância da relação. E agora, Felipe, com essa polarização no Brasil, com esse aquecimento mesmo do discurso político, eu acredito que a assessoria de imprensa tem um papel ainda fundamental, que é o de gerenciar crises, né? Conta aí pra gente, como é que é isso? Não, é exatamente isso que você falou. As pessoas tendem a não acreditar a devida importância para a assessoria de comunicação, né? A gente acompanha até nessa legislatura atual, eu tenho vários amigos experientes que estão na labuta profissional há bastante tempo, e a gente tem alguns assessores mais jovens, até novos de idade, mas novos também de política, que a gente vê eles fazendo algumas coisas que até do ponto de vista ético são questionáveis e são até, assim, isso é ponto para até uma outra live. Sim, vamos. Essa é uma das pautas que eu mais quero falar aqui, sobre ética e responsabilidade. Não vale tudo, pelo menos na minha opinião, na forma como eu fui formada, tudo pelo like, tudo pela lacração do político nas redes, né? Ele tem que ter aí o mínimo de um padrão de valores. E para esses eu nem trabalho, Felipe. Eu, sinceramente, não é compatível com o que eu acredito para política. De jeito nenhum. E antes mesmo desses mandatos pirotécnicos e cheio de promessas e, às vezes, até inexequíveis, propostas que são inconstitucionais, a gente tem um nome a zelar, né, Vanessa? A gente está num mercado que é super concorrido, é um mercado que exige muito preparo, muita disciplina, muita técnica, é um trabalho super silencioso. As pessoas de fora não entendem e, às vezes, maculam a política e acham que a política é algo desprezível, menor, né? Mas é a política que transforma e que melhora a vida de todo mundo, né? Ou piora, né? Exatamente. Eleições majoritárias aí para presidente da República, para governador de estado e para o Senado Federal, as coisas podem piorar ou melhorar, né? Então, eu acho que o processo político é importantíssimo e fazer parte do processo político e ter algum tipo de possibilidade de interferir positivamente para a gente, pelo menos assim, eu sou muito suspeito para falar, mas você trabalhar com política, você trabalha com as decisões que são tomadas que vão interferir na vida de todo mundo. Na vida de todo mundo. Eu gosto de uma frase, Felipe, que na verdade é um lema que eu tenho, né? Ele está deputado, mas eu sou jornalista, ou seja, ele está no momento como parlamentar, como senador, como governador, mas eu não deixo de ser jornalista se ele não se eleger na próxima. Então eu tenho muita responsabilidade com o meu nome. Em vários momentos eu me pronunciei e o parlamentar voltou atrás depois de eu fazer uma explanação muito séria sobre a questão ética daquele comportamento ou até daquela fala que naquele momento poderia trazer aí muitos likes, sair da famosa bolha de comunicação, trazer novos líderes para apoiar, mas a que custo, né? A que preço a disseminação do ódio, do conflito, de questões antidemocráticas ou até anticonstitucionais também é importante. A política é importante, os polos, é importante o discurso, independente de qual esfera
se está da direita, na esquerda, no centro, isso não, para mim, não tem nenhuma importância. O que tem importância mesmo são as questões democráticas e constitucionais. Por isso que eu considero também, assim como você, que é essencial que a pessoa entenda do processo político. Porque, às vezes, ele quer fazer uma interlocução com um jornalista, mas ele quer, de repente, emplacar um projeto do parlamentar que ele não sabe nem qual é a tramitação que vai ter depois dali. Eu vi já vários colegas que chegam para falar com um jornalista, eu queria te falar sobre esse projeto. Aí o jornalista pergunta, mas em que comissão está? Mas isso vai demorar quando? Isso vai a plenário? Já aprovou requerimento de urgência? Como é que está isso? E o assessor fica perdido. Eu vou perguntar para o assessor de legislativo. Então, eu acho que essa formação, esse interesse em entender o legislativo é essencial, né, Felipe? O que você acha disso? Exatamente. A importância de você se preparar, não só do ponto de vista de comunicação, mas do ponto de vista também jurídico, regimental, acadêmico, né? E essa coisa da ética que você falou, eu vou até confidenciar aqui para quem já está conectado com a gente está com 31 pessoas já. Ó, isso! Você trouxe prestígio para o nosso canal. Não, eu orgulhosa de ti, obrigado. Eu vou dar um depoimento aqui. Eu e Vanessa, em 2017, Vanessa atuava na liderança de um partido, né, de um partido que era base governista. Eu atuava na liderança de um outro partido que apoiava o impeachment da ex-presidente Dilma. Ela assessorava o líder do partido que defendia a Dilma e eu assessorava o líder do partido que, de certa forma, ajudou aí a mudar os rumos da política nacional. A gente se falava todos os dias, a gente se cumprimentava todos os dias. Nós estávamos em lados opostos do jogo, né? Mas nem por isso a gente deixava de manter o profissionalismo e, obviamente, conversar, porque a troca de informações para quem trabalha com comunicação política é essencial, né, Vanessa? Claro, e o respeito ao profissional, né? Nós, igual a gente começou essa live falando, né? Eu sou jornalista, você é um jornalista, nós temos uma carreira, né? Não começamos hoje na política. E o fato de onde a gente está e onde a gente assessora não nos impede de ter uma relação amistosa, respeitosa e dentro do jogo político, que pode mudar a qualquer momento, né? Grandes inimigos políticos podem se tornar amigos em algum momento, né? Em coligações aí tão importantes como aconteceram nos últimos anos. Agora, o mais importante que eu entendo é o assessor saber o papel dele, né? Ele entender que um partido político pode estar contratando ele naquele momento, em outro momento não preferir um posicionamento tão raivoso, um pronunciamento tão pessoal e emocional. Estou ali para executar um serviço, tenho os meus valores, acredito em várias coisas, tenho um posicionamento muito firme. Quem me conhece sabe que as coisas que eu acredito eu defendo a ferro e fogo, mas no processo ali de relação, eu tenho muito respeito por todos os profissionais, porque todos estão executando o seu trabalho, não é isso? E para a imprensa em geral, esse posicionamento equilibrado faz toda a diferença, não faz, Felipe? Além de fazer diferença, né, Vanessa, a gente não pode esquecer que o que você falou. Hoje você está numa posição, hoje você está assessorando um partido, um parlamentar, ou uma entidade pública, ou uma instituição. O mercado de comunicação, principalmente aqui em Brasília, é um mercado super volátil. Ele acontece de maneira muito rápida, né? E um dia você pode estar numa posição de destaque ou de liderança, ou uma posição aí que, do ponto de vista mercadológico, te dê um destacamento maior, e no outro dia você pode estar bastante mal das pernas e mal posicionado. E batendo na porta dos coleguinhas, como eu gosto de dizer. Eu costumo dizer, a Vanessa e o pessoal que está aqui sabe que a gente mantém um grupo de WhatsApp de vários assessores políticos que trabalham com assessoria de comunicação, mas a gente não é torcida, né? Assessor não é militante, né? Assessor ele pode ser, mas não na função. Ele pode ser, não tem problema, mas não na função. Na função não permite a militância. Exatamente. Não exercendo a militância e a torcida, porque se você for torcedor, você perde totalmente o senso do que é racional, né? Você acaba misturando as coisas. E eu vejo que vários parlamentares que foram eleitos agora em 2018, com um discurso mais agressivo, mais polarizado e tudo, eles acabam se perdendo no decorrer do mandato e os próprios assessores se constrangem, né? E a gente está aqui para ajudar todo mundo. A gente não tem absolutamente nenhum tipo de preconceito de partido, de ideologia. Tem que manter um pouco da elegância e da educação. E do bom senso, né? Mas eu também percebi muito isso, que os assessores viraram torcedores, né? Então eles entram no Fla-Flu, se
A gente viu vários conflitos, né, dentro do grupo por pessoas que agrediam até a pessoa mesmo, né? Porque o posicionamento político não tem nada a ver com o comportamento profissional das pessoas, né? Em algum momento isso pode se confundir, claro, mas a gente tem que ter muito respeito pelo profissional. E esse comportamento, pessoal, interfere na imprensa. Por quê? Porque a imprensa ela quer conversar com uma pessoa e, às vezes, essa relação sua com a imprensa ela vai ser construída durante um caminho. Não é hoje você chegar lá, apresenta uma pauta e tá tudo certo. Você vai conversando, você vai dando uma pauta aqui, você vai orientando sobre um projeto que ela está perdida, ela dá uma orientação com quem que ela fala, de repente não é o seu parlamentar naquele dia, mas você já dá um toque de quem pode ajudar. Então, essa relação tem que ter um bom senso aí, né, Felipe? Principalmente para quem não tem o domínio político, né? Porque comunicação é uma coisa e política é outra. E não necessariamente os mandatários dos mandatos que a gente assessora, eles são especialistas em comunicação. Muitas Exatamente. das vezes, eles são profissionais de campanhas eleitorais, eles são eleitos por nichos eleitorais, por segmentação, por bandeiras muito segmentadas, e eles não sabem, do ponto de vista prático, como lidar com um jornal, com uma emissora de TV, com um repórter no encalço, com alguém que seja mais experiente no ponto de vista de imprensa. E ele vai sim precisar de um profissional qualificado que vai orientar. E o que a Vanessa falou no começo é muito importante. A nossa responsabilidade, ela vai além de assessorar o político e além de orientar e de posicioná-lo diante de uma câmera, diante de uma entrevista. A gente, às vezes, é consultado e por vários momentos a gente se torna conselheiro, psicólogo e, né, confidente. Médico! Mesmo. Aí são várias nuances, né, Vanessa? São várias nuances. Por isso que tem que gostar, né? Exatamente, eu ia falar isso. Você não precisa gostar só de comunicação. Você tem que gostar de comunicação, você tem que gostar de política e, atualmente, você tem que ser um expert em tecnologia, né? Para a produção de conteúdo das redes. Então, assim, é um profissional que é multifacetado, que tem um desafio enorme no dia a dia, é super cobrado, né? A gente, às vezes eu chego em casa e comento com a minha esposa, cara, estou com a sensação de que estou devendo alguma coisa. Tem coisa que eu deixei algo para trás, entendeu? Então, assim, é uma cobrança, mas também é um super desafio quando dá certo, a coisa é muito gratificante. Você ter essa experiência com mandato, ter essa experiência com campanha eleitoral, poder ganhar uma eleição Bom, né? E ver lá o teu projeto vitorioso lá quando o TSE abre a urna, assim, eu particularmente sou muito suspeito para falar, porque a eleição é minha Copa do Mundo, assim, eu adoro. E o trabalho na Câmara e no Congresso foi o que me credenciou para participar de campanha, né? Então, uma porta de entrada, né? É a porta de entrada. E eu acho interessante que tem muito assessor que quer fazer várias funções, mas ele ignora o processo político, a estrutura do processo político. Que quando você vai conversar com a imprensa, você está interferindo no processo. Você está quase que vendendo um produto ali naquele momento. E como é que você vende um produto se você não entende qual é o produto que você está vendendo? Você não sabe o que aquilo vai mudar na política, o que a imprensa quer ouvir, né? E como é que você faz esse jogo? Porque às vezes o que é interessante para você não é interessante para aquele veículo. Então você tem que se tornar interessante, né? Você tem que ser agradável, você tem que ser simpático, você tem que ser... E seu parlamentar tem que estar numa linha que a imprensa goste de dialogar com ele, porque a imprensa também cria seus próprios inimigos, né? Pessoas que não entram. Então, esse caminho você também tem que fazer. Você não acha, Felipe, que é importante esse caminho? Além de ser importante, ele é preponderante, ele é essencial, né? Porque o que acontece? O cara que é assessor de imprensa de um parlamentar, de um político, de um candidato, enfim, ele vai ser... A assessoria funciona como um casamento, né? Ele tem que entender como é que o sujeito pensa, ele tem que entender quais são os posicionamentos que o assessorado está disposto a ter e até o limite que ele pode ir, né? Tem até um capítulo do livro do Jorge Duarte, que é Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia, chama Entre Tapas e Beijos. Que é Ótimo! Dica aí, hein, gente? Pega aí que esse daí vale a pena ler, é muito bom. Quero reler, já li, mas quero reler. É um capítulo que ilustra muito bem essa relação, né? Porque é uma relação de amor e ódio constante, né? Então, se você sabe que você vai passar muito mais tempo com o seu assessorado que com a sua família e nos seus dias, é muito importante que você o conheça, né?
E essa coisa da inserção com a imprensa, Vanessa, é muito interessante. Eu vejo muito assessor, principalmente agora, a gente agora em março completa um ano de pandemia, né? Tem muito assessor que fala, pô, cara, tô com muita dificuldade de emplacar meu assessorado nesse período, porque não está tendo muita demanda, não está tendo muita produtividade legislativa, tá foda, porque eu estou de home office. E eu acho muito pelo contrário. Eu acho que esse período foi um período de transição para todo mundo, né? A gente não Esse é o futuro, né? Vai ser Exatamente. E a gente não estava habituado a essa nova realidade e a gente conseguiu se adaptar de maneira rápida. Acho que todo mundo entrou no mundo das lives, das videoconferências, Zoom, Microsoft Teams, Google, né? E a gente começou a entender que, cara, dava para fazer as coisas. E pelo contrário, ao invés dessa dificuldade que as pessoas estavam sentindo, eu tive um insight. Eu falei, cara, eu preciso ajudar os repórteres também, porque eles também estão perdidos nessa história, né? Eles estão sem pauta. O pessoal está desesperado, o pessoal está de home office, o pessoal está em casa. O pessoal ficou preocupado. E assim, a demanda cresce, porque a imprensa precisa de notícia, né? As coisas vão acontecendo. Claro. Não é porque o mundo tá né, enfrentando uma pandemia que as notícias não parar, né? Não param, né? Então, assim, uma coisa que eu acho muito bacana, já indo pro rumo e pro direcionamento das dicas, Vanessa. Tá ótimo. Você necessariamente não precisa ser amigo dos repórteres, você não precisa ser próximo, de frequentar a casa, de participar de happy hour, enfim. Mas você tem que saber que a relação é uma relação de mão dupla, né? Você precisa ajudar os repórteres e os profissionais de imprensa, mesmo quando os profissionais não são aqueles que vão te procurar. Você pode ajudar as pessoas de maneira responsável e ética para que esse relacionamento se fortaleça, né? Eu vejo muito assessor de político que se encastela, não vou, não quero. Isso daí é um erro tremendo na minha avaliação, porque você precisa saber como é que o repórter pensa. Uhum. Você precisa saber como que o âncora de tal TV, de tal emissora, de canal de notícias pensa. Se você não souber como ele pensa, como é que você vai abordar ele? Claro, e é o gatilho da reciprocidade, né? Você dá para receber. Não é primeiro você recebe e depois dá, né? E essa relação aí é importantíssima. Então, pessoal, ó, já deu dica de um livro sensacional, já falou pra gente que tem que dar uma estudada no legislativo, judiciário, executivo, para entender a estrutura. Vou recapitular aqui, hein? Entender um pouco a estrutura dos três poderes, porque assim você pode orientar as pessoas, você vai conseguir conversar com o jornalista num tom que você vai dar mais informações para ele do que ele até esperava naquele momento. Então, você já vai dar todo o processo legislativo, onde que está, o que vai precisar fazer, qual o prazo para aquela MP, por exemplo, caducar, quando que ela tem de prazo o presidente da República para sancionar. Todas essas informações fazem a diferença na relação. E a terceira dica que ele está dando agora é essa questão de dar mais do que buscar receber. Porque aí, um momento que você tiver uma pauta não tão interessante, ele vai se sentir aí, talvez até na responsabilidade de te contemplar, né? Com uma nota, às vezes com uma citação no meio da matéria, que já faz diferença na assessoria, não é isso, Felipe? Exatamente. E assim, não esperar ser procurado, né, Vanessa? A gente, nesse mundo de tanta rede social e de tanta correria, e o noticiário é bastante volátil, né? Um dia acontecem 1000 coisas, então você não precisa esperar ser procurado, você não precisa esperar, você tem que se apresentar, entendeu? O que eu vejo muitas vezes, assim, não um distanciamento da realidade profissional, mas eu vejo às vezes um pouco de apatia, até porque a gente está concorrendo agora não só com os veículos concorrentes, né? A gente concorre agora com mídias alternativas, com canais de YouTube, com perfis no Instagram, com Facebook, agora com... Eu, quando comecei a minha graduação, eu fiz um trabalho de comunicação e jornalismo tratando sobre o Orkut. Olha aí! É da nossa temporada. Na minha pós-graduação, eu falei sobre o Facebook, né? Agora, depois disso, já teve o Instagram, TikTok e agora o Clubhouse, né? Qual que vai ser o próximo que vai vir, né? A gente não sabe, né? A gente tem que ter preparado, né? Sim. E muda muito essa relação. E aí também eu queria introduzir uma questão, né? Quando eu vou conversar com alguns coleguinhas, tal, assessores,
estão sempre aí, né, passando lá pelo meu gabinete para bater um papo, para me encontram no corredor e me perguntam. Eu vejo muita apatia em justificar. Ah, porque meu parlamentário é difícil, porque meu parlamentar não faz nada, porque meu parlamentar isso, porque meu parlamentar aquilo. Claro que essa renovação, nessa legislatura, a renovação caiu um pouco, digamos assim, a capacidade dos políticos de criar pautas interessantes legislativas, assim, de fazer projetos interessantes para a população. Não vou mentir que a produção legislativa caiu muito de qualidade, de valor, pelo menos na minha opinião. Eu acho que houve aí, sim, porque a gente tirou aqueles, talvez, políticos tradicionais que já tinham, né, essa habilidade desenvolvida. E os atuais ainda estão muito no jogo do fla-flu, que ainda não entenderam que a eleição já acabou, né? Então segue aí muito sem fazer o papel da oposição e governo, que é o tradicional da política, né? Os grupos de oposição e os grupos de governo. É isso que se faz, assim se faz a política pós-eleição, e não só na palco o tempo inteiro, né? Naquele discurso talvez muitas vezes vazio. Então, o que eu vejo muito, Felipe, é que o assessor também pode criar e só pedir a aprovação do parlamentar. Ó, olha aqui, deputado, olha senador, olha prefeito, olha vereador. Eu fiz essa pauta aqui, estou achando que isso aqui dá para a gente emplacar. O que o senhor acha do senhor apresentar esse requerimento, apresentar esse pedido de informação? E pode não ser você que produza, ou pode até ser, no meu caso, às vezes até eu mesmo produzo. Às vezes eu peço para alguém mais experiente com as questões jurídicas, mas eu mesma faço e aí já entrego para a imprensa, já comento, ou faço tweets mais polêmicos, em que o parlamentar sobe o tom, aí ele faz lá um tweet, eu falo, deputado, faz lá um tweet que suba um pouco mais o tom, e ele sobe, e aí acaba que os jornais citam ele sem nem me procurar, sem procurá-lo nem nada, só pegam ali aquela mensagem dele e já introduz na matéria. Por quê? Porque ele se destacou entre os 513 que tratam daquele assunto. Você concorda, Felipe, que essa é uma boa abordagem? Exatamente, Vanessa. E assim, as pessoas têm que entender que as redes sociais agora, elas são a nova sala de imprensa, né? A gente que pauta, né? O Twitter até uma outra dica do ponto de vista prático. O Twitter é uma ótima ferramenta para pautar colunista, articulista, repórter, porque você está ali. A obrigação nossa é estar antenado com o noticiário diário, né? Então, se você vê um acontecimento de relevância, o seu parlamentar, mesmo que ele não domine o assunto, é importante que ele se posicione, obviamente se ele tiver esse perfil mais aguerrido, porque ele vai começar a ser visto, né? Ele vai começar a ser notado, né? Exatamente. E mesmo que ele não se sinta, eu não estou sendo notado, e eles gostam muito de se comparar, né? Muito. Se comparam. E eu acho isso muito engraçado. Fulano tem mais seguidores que eu, fulano fala mais. Só que cada deputado, cada senador, o presidente da República, enfim, existem maneiras várias de se comunicar. Cada um tem o seu perfil. Eu costumo dizer que cada político, né, cada assessorado nosso é um case, né? Daria uma tese de doutorado, né? Daria, com certeza daria, Felipe. Isso não tenho a menor dúvida. Eu quero só pegar esse gancho teu aí. Fica à vontade. Não, pode terminar, desculpa, pode falar. Não, e aí eles, assim, uns se acham muito detentores de informação, outros mais midiáticos, outros mais youtubers, enfim. Mas eles não entendem que todos nós precisamos de aprimoramento, né? Não vou dizer aprimoramento político, mas aprimoramento profissional. Teve uma vez, a gente estava numa campanha eleitoral e era uma campanha grande em São Paulo e tinham vários candidatos a vereadores, né? Prefeitos e tal. E teve um deles que se recusou a fazer um treinamento de media training porque ele falava que já sabia. Ele falava, eu já sei isso daí. Claro. Aí um colega, obviamente eu não estava na linha de frente da campanha, mas um colega que estava falou assim, fulano, vem aqui, deixa eu te falar uma coisa, o Obama era presidente dos Estados Unidos, o Obama se submete a treinamentos de reciclagem de media training a cada 6 meses com a equipe dele, então eu sugiro que você faça, porque se você não fizer, você vai ficar para trás, entendeu? Ele ainda foi bem educado, hein? Porque eu geralmente ainda falo umas coisitas mais. Eu queria falar uma coisa importante que você disse. Eu, pelo menos, entendo assim, tá, Felipe? Eu entendo que o assessor, ele também é um pouco professor. Ele é um pouco o cara que vai educar o assessorado. Ele precisa fazer esse papel. E muitos assessores querem se refutar dessa função. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não posso falar, eu acho melhor não me meter. Como eu disse no início, o deputado está parlamentar, você é jornalista. Então você tem que conversar. Olha, deputado, se o senhor não fizer isso, vai acontecer isso, 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 isso. Se o senhor se posicionar assim, vai acontecer isso, isso, isso.
você tem que doutrinar ele também um pouco, ensiná-lo, mostrar para ele, porque ele às vezes, igual você falou, não tem essa visão global que a gente tem. Eu sei que dependendo de um tweet, aquilo vai ter uma repercussão da mídia. Ele talvez está mais desatento, nem percebeu que é o tema do dia, está em outra pauta mais importante, ou é relator de uma matéria importante e está focado ali. Então, cabe a nós, assessores, ter esse diálogo com o parlamentar, conversar, mostrar. Eu gosto muito de dizer isso, é um pouco a educação mesmo, educá-lo para esse comportamento, porque para um parlamentar independente, eu estou com um que está no 4º mandato, e mesmo assim ele tem essa mentalidade de crescimento, de estar sempre buscando aprimoramento, não só na atividade legislativa que lhe corresponde, mas também na comunicação. E isso faz com que ele tenha envergadura política e espaço na mídia. Por quê? Porque a mídia nota isso, nota o avanço, o crescimento do parlamentar. Não adianta querer trabalhar com assessoria de comunicação, com assessoria de imprensa, com produção de conteúdo para o mercado político sem assumir responsabilidades, né? A gente tem que ter responsabilidade e, assim, entender um pouco. Às vezes o deputado ou o senador ou o ministro de Estado é filiado a determinado partido, mas antes dele ser filiado a um partido, ele é uma pessoa física, humano, ele é um cidadão e ele tem as suas próprias ideologias e convicções. Isso daí você tem que respeitar. Eu aconselho muito a que quando você se submeta a uma entrevista de emprego ou seja convidado para um cargo ou para uma posição profissional, que você tente trabalhar com pessoas que você acredite minimamente no projeto. Você trabalhar com pessoas que você não consegue ter algum tipo de concatenamento de ideias e de opiniões é muito ruim, é muito sofrível. Tudo bem se você é um fulano de esquerda, se você é um fulano de centro, de direita, mas se você trabalhar com você é um direitista nato e você vai trabalhar com alguém da extrema esquerda, isso daí é um grande complicado, problema. Também concordo, também acho. Felipe, eu vou aqui cumprimentar uma galera que está aqui com a gente. Muitos eu conheço, muitos você também deve conhecer, que é o Marquinho Cortes, o Gustavo Cabral, Regina Cabral, a Noriette, que está aqui com a gente também, a Rafanha, o Design Política, que é um cara também muito interessante, vale a pena seguir, que fala sobre design na política, cores, bem interessante o Instagram dele, viu, pessoal? O Marquinhos aqui mandou um recado. Parabéns pelo convidado competente e grande renome. Claro, né, Marquinhos? A gente só chama aqui os melhores. E bom que eles topam, né? Isso aqui é mais alegre e gratificante, né? Aqui a Bia também. Obrigada, Bia, pela sua participação. A gente tem aqui a Mariana. A Mariana também é uma querida lá da Câmara, trabalhou lá há muitos anos. Tem uns Instagrams que eles têm uns formatos que a gente não dá para saber muito bem quem é. O Purplis Naked DC. Mas se eu não falei certo, você ignora. Não, acho que não deve ser o nome dele, deve ser o sobrenome. Ele é um amigo meu, Me ajuda. Que trabalha com comunicação visual também, um super parceiro, e a gente conversa muito. O mais legal, Vanessa, é que a gente consegue atingir gente que não é da área política, né? Que não é Tem muita gente aqui que não é. Mas que quer saber um pouco mais, que quer se politizar, que quer entender. E eu acho isso muito bacana, porque não adianta só criticar, né? É muito fácil você meter o dedo Não, eu acho que a crítica ela acontece muito por falta de informação. Quando as pessoas entendem, inclusive eu defendi aqui em alguns vídeos isso, que a população precisava ser melhor ensinada, melhor informada do que é o legislativo, como é que funcionam os poderes, a importância dos poderes, a importância dos assessores nesse processo político, o que eles fazem, pelo menos a maioria, porque quando a gente fala aí, porque tem assessor que não faz nada, gente, é a minoria, esquece isso. Em toda profissão tem maus profissionais, mas isso é uma minoria, tá? Aí tem o Marquinhos aqui também que acenou, disse que está gostando muito. A Zineida, ou Miss Zineida, desculpa se eu não falei certo. A Nala. Acho que essa galera é toda sua, porque primeira vez que eles estão aqui. A Mariana disse, oi, querido, 2 craques. Mariana, valeu pela validação aí. Que isso, 2 gigantes. A Mariana é incrível, tá sempre por aqui. Mirelas também, que é uma menina incrível. A Fabiana, que foi uma das que pediu essa live. Fabiana, espero que você esteja gostando. Você tinha me pedido inbox essa live, eu espero que seja aí muito boa para você. O Rafael, que está lá na Inglaterra nos assistindo. Ixi, tem gente aqui demais. Eu nem consigo ler todo mundo, gente. A Dani, vamos lá ver quem mais. A Dari, que foi minha aluna,
Dari, um beijo para você. Espero que você esteja aí fazendo o nosso curso, revendo as coisas. Essa live vai ajudar muito. No meu próximo curso, eu quero que ele dê uma aula pra gente, hein, gente? Tô aqui, vou convencê-lo a gravar uma aula pro nosso curso, hein? Porque esse cara é fera. É que as lives, elas são, assim, sofridas às vezes, porque a gente não dá para dar tudo. Mas esse cara aqui é um gênio da assessoria. A Sandra, o Felipe, vamos ver quem mais. O Lucas Pimenta, que inclusive eu tive um super debate com ele sobre o que eu considero a comunicação de ódio aí, que gera o ódio, enfim, foi bem legal. Podem ir lá no Instagram dele dar uma olhada. O RM Jornalismo, Felipe, que também é um menino lá do Congresso que eu conheço, tenho muita admiração por ele. A Dadisa, ixi, gente demais. O Daniel, o Ricardo, o Gábio. Foi o que eu consegui entender, porque vai passando aqui, viu, gente? Vai uma galera aparecendo. O Sérgio, o Marcos. Vamos lá, a Maísa, o Ricardo, a Tati, a Carol, a Regina, o Felipe, a Juliana, o José, a Natália, a Camila, a Natália de novo, a Dani, que eu acho que são 2 Natálias, hein? A Lia. E é isso, pessoal. Eu não vou falar todo mundo, porque senão a gente não vai conseguir ter mais dicas aí do Felipe. Mas eu quero agradecer a todos. Felipe, eu vou já te mandar de cara uma pergunta que chegou aqui. É viciante o desafio de trabalhar num meio tão cheio de reviravoltas? Vejo que vocês amam fazer isso. Vamos lá, o que você acha? Quem que perguntou? Você sabe o nome, não? Sei, é o teu amigo, eu acho. O Publi É o Marcelo. Isso. Marcelo, o Marcelo eu sou péssima o Marcelo sabe e a gente conversa muito. É tão viciante que a gente está aqui fazendo uma live numa quinta-feira, 9 da noite, depois de uma semana super cansativa. Que eu encontrei com a Vanessa, acho que várias vezes, mas não tive. É só assim, né? Sim. A gente assim, só faz com o olhar, tá tretado. Aí a gente já se entende. É viciante, é apaixonante, mas é uma coisa, tem que gostar, né? É uma vocação, né? Se você colocar uma pessoa que gosta de gastronomia, que gosta de Feng Shui para trabalhar com política, eu acho que não combina muito. Mas eu acho muito que ela não viciante. suporta uma semaninha. Eu acho que não aguenta. É muito viciante, sim, não tenha dúvida. A Darisa me falou aqui, adversários não são inimigos. Então, a Darisa é minha aluna, é uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, e eu disse aqui várias vezes. Nós somos profissionais da política, nós somos da comunicação política, a gente trata do processo, como é que a gente traz o assessor, o assessorado, aliás, para o mundo político, como é que ele se representa, como é que ele se faz aparecer, né, por assim dizer. E como é que a gente divulga o trabalho dele na base, como é que a gente divulga ele como um ator político. Então, não tem nada a ver com Fla-Flu, não tem nada a ver com as questões político-partidárias, tá bom, pessoal? Então, isso é bom. A Josa, olha, quem tá aqui? A gente tá com um time aqui assistindo. Eu espero que eu não tenha dito nenhuma besteira, porque a galera que tá aqui devia estar aqui dando essa live, é verdade, viu? A Natália, Josa, muito obrigada. Tenho muita admiração pelo seu trabalho. Ó, o Design Político disse aqui, que rica essa live. Parabéns. Obrigada, querido. A Josa, creio que 80% dos novos eleitos não voltam mais. Falta preparo dos parlamentares e de muitos assessores que não sabem lidar com a informação. A Josa é uma gigante da comunicação política também, né, Felipe? O que você acha? Eu concordo muito com a fala dela. Tá? Eu acho que a gente está vivendo um momento de muita polarização e que passou, né? A própria eleição municipal agora demonstrou isso. Eu acho que não tem mais espaço para gente amadora na política. O cidadão, o eleitor, está cada dia mais crítico, cada dia mais participativo, cada dia mais intenso nas suas relações com os seus representantes, né? Na época que a gente entrou, Vanessa, lá nos anos 2000, né? No começo dos anos 2000, por aí. a gente recebia e-mail, né? As pessoas ligavam. Olha, não gostei do seu posicionamento na votação e tal. Hoje em dia o eleitor vai lá no Instagram, no Facebook, ou então ele tem o WhatsApp do camarada e fala assim, meu amigo, você não está me representando, você não vai ficar bem na fita, não voto mais em você. Então eu acho que a gente está vivendo um momento... É muito bom isso, esse avanço, né? Essa transparência, porque, de certa forma, aproxima bastante o eleitor do seu eleitorado, só que há uma cobrança maior também, né? Então, a tendência é que os políticos sejam cada vez mais pressionados, aqueles que não são
aquilo que vendem durante a eleição, muito provavelmente eles vão ficar sem mandato no próximo pleito. E eu só queria fazer um agradecimento aqui para o Marquinhos, o Marcos. Eu fui estagiário do Marcos, tá? Então, Uau! eu tenho o maior orgulho de ter sido estagiário dele. Tá aqui também, eu estou vendo o Nilson Carvalho Júnior, que é um fotógrafo de mão cheia, que formou comigo. Ele é famoso. Está aqui o Gil Clécio, lá da Paraíba, lá, assessor de um deputado super atuante também. Está aqui muita gente que eu gosto muito, o Marcos Vinícius, da Católica. Está aqui muita gente que a gente gosta, que a gente convive pouco, né, Vanessa? Por conta Convive com a correria. E está aqui também... Por isso que as lives ajudam a gente se rever aqui. Diego Iraeta foi estagiário comigo no Correio Brasiliense e hoje virou um monstro aí, já foi diretor de vários conglomerados de comunicação importantíssimos no país. Então, que bom, que muito honra! lisonjeado. Tá a família aqui também, um monte de amigo de infância, que enfim, é muito bacana poder ter esse contato próximo com vocês aqui. Sensacional. Porque eles vão vendo a qualidade do seu trabalho, né? A sua construção, né, profissional traz esse know-how, né, Felipe? E aí acaba trazendo também essa credibilidade para o que você diz, para as dicas que você dá. As pessoas sabem que não é só um discurso. A gente não está aqui dando aulinha, querendo aparecer na internet, né? Nós somos profissionais que atuamos fazendo isso, né? E nem é a intenção, né, Vanessa? Ninguém aqui quer ser Não, professor aqui é só... Não. Aqui é só para compartilhar conhecimento. Não, aqui é compartilhamento de conhecimento, é ajudar os assessores a irem para o próximo nível. Eu queria falar uma coisa importante, assim, que na eleição presidencial a gente viu muito a questão da renovação, da mudança do sistema. Eu não quero isso. O eleitor queria muito ser representado de outra forma. Ele sentia que os valores e as ideias dele não eram representados. Na municipal, pessoal, a gente já viu um movimento totalmente contrário. A gente viu a questão do profissionalismo, né? O eleitor já queria alguém que desse soluções para os problemas dele, ou seja, queria uma pessoa que tivesse experiência, que tivesse capacidade, pelo menos dentro da campanha eleitoral, de mostrar que poderia transformar a vida dele. Então, a gente tem que estar muito atento quando faz assessoria de imprensa, ou até assessoria mesmo global de comunicação, para entender esse momento político do país. Você tem que conversar com esse momento. Agora, quanto mais você mostrar experiência do seu parlamentar, que ele domina assuntos, que ele sabe o que está acontecendo no país, que ele tem soluções para os problemas do país, mais fácil você tem de ganhar em 2022. Por quê? Porque é esse caminho que parece, até o momento, que o eleitor vai buscar lá em 2024. 2022, né? 2022, na presidencial, provavelmente vai pesar a questão da experiência se o cenário político permanecer como está hoje. Então, se fosse hoje as eleições presidenciais, seria esse o tom, né, da campanha. Então, é importante que também o assessor esteja atento a isso. O Felipe, aqui, ó, mais uma pergunta para ti. Como detectar aquele jornalista que quer colocar na boca do parlamentar o que ele quer? Como é que a gente detecta isso? Olha, acredito que ele seja jornalista, né? Isso é uma ótima pergunta, mas isso é com o tempo, tá? Quando a gente está muito inexperiente, muito cru nesse mercado, é muito provável que o repórter ele te dobre e ele consiga te ludibriar. Te dá um nó. Com a experiência, com o contato, o convívio profissional e com o seu discernimento de convivência, né? De saber como que o repórter se ele pesa mais a caneta ou não, se ele é um sujeito mais responsável, se ele é um cara mais sensacionalista, menos sensacionalista. Isso aí você consegue com o tempo. Mas existem algumas armadilhas que você consegue torear, né? Principalmente em entrevista para emissoras de televisão, você consegue conversar com um produtor ou com um repórter antes para saber um pouco de como que ele está pensando em levar a pauta. Isso não é interferência no trabalho, né? Você não vai pedir para escrever o texto e ditar ali em historial da matéria, mas você pode, obviamente, conversar e sondar. Olha, como é que você está pensando em abordar tal tipo de assunto? E é super natural, é do jogo, né? Eu acho que essa pergunta a gente consegue responder com o tempo. Sempre vai ter um repórter mais bacana, que você tem um relacionamento mais agradável. Uma afinidade, né? E sempre vai ter aquele que você vai ter problemas. E o problema vai ser contornado de acordo com o tempo e de acordo com o relacionamento. O que eu vejo muito de assessor reclamando de profissional de imprensa é que o cara... o fulano não me dá espaço, o fulano não entra na minha coluna, não sei o quê.
Só que você tem que entender também que nem toda informação que você vai passar é relevante, Interessa né? a ele, né? Às vezes Naquele o cara, momento, né? exatamente, às vezes o cara tá lá com 12 pautas num dia e você vem lá com um assunto frio, uma coisa que pode esperar para o dia seguinte ou para o Por mês próximo. seguinte. E aí você avalia. Igual o Nilson está dizendo aqui. O Nilson trabalha com assessoria, o Nilson é um cara que eu gosto muito, respeito muito. Nasceu lá em Paracatu, Obrigada pela sua Unai, perdão, audiência. lá de Unai, e ele sabe que tem casca de banana demais. Se a gente não se ligar, a gente às vezes até. Importante que você falou, que eu queria dar essa dica, que agora essa dica, eu tenho certeza que você vai dar e vai concordar comigo. Tem que ter muito cuidado para não confundir os papéis. Eu vejo muito assessor novo confundindo os papéis. Quando você assessora um político e vai conversar com um jornalista, tudo que você disser em on, ou que você não deixe claro que aquilo é uma informação em off, ele vai usar contra você. Não se engane. Não pense, mas eu não disse aquilo, eu só estava comentando, eu estava dando a minha opinião. Para jornalista, isso não existe, tá, pessoal? Cuidado quando você for lidar com um jornalista que está atuando, que está cobrindo o Congresso, o Judiciário, qualquer função. Cuidado com o que você fala. Você tem que ter muito cuidado. Não vai ficar aí dando a sua opinião sobre as coisas, porque ele vai usar. E pior, ele pode usar no nome do seu parlamentar, porque ele acha que você fala em nome dele. Então, é importante ter esse cuidado também, né, Felipe? E isso é muito fácil, Vanessa, de delimitar, porque assim, com o relacionamento que você tem, se é mais vindouro, você é mais novo, se você conhece mais ou menos, você pode delimitar já no começo da conversa. Ó, fulano, tudo que eu vou falar para você aqui agora é off. E aí você passa a informação. Mas dá o recado. E você combina com o repórter e com a fonte também, ó, isso aqui é on, isso aqui é off. Agora, eu já vi muito repórter também que fala que vai ter uma conversa em on e está gravando tudo que a fonte está falando. Então, a gente tem que tentar ser esperto, né? Não é uma competição, mas é uma relação de confiança, né? Na política, você sempre pode estar sendo gravado, né? Tá aí um medo que eu tenho. E aí a gente tem vários parlamentares. Pergunte aí o Delcídio de Amaral o que ele acha sobre gravações. Com certeza ele tem alguma dica. Sempre você pode estar sendo gravado por qualquer pessoa. Então, cuidado. O assessor tem que ouvir muito e falar pouco. Ou falar o que interessa para você, né? Eu, às vezes, finjo assim que estou falando muito, que estou passando a conta, mas eu estou, assim, calculadinha no que eu estou dizendo. Às vezes, a pessoa que está vendo está achando que eu estou dando uma de boba, né? Mas de boba, assim, às vezes a gente não tem nada. A gente dá ali o que a gente precisa. Ó, tem um monte de pergunta aqui, Felipe. Vamos lá. Sara, qual é a melhor forma de lidar com as polêmicas? Ela mandou aqui pra gente. Como é que você acha, hein? Porque agora é o que mais tem, né? Primeiro, eu acho que você tem que entender como é que pensa o teu assessorado e como é que ele vai lidar com esse tipo de polêmica. Tem políticos que gostam de entrar na polêmica pela polêmica, né? Tem políticos que gostam de entrar na polêmica para embarcar na polêmica e ter, digamos assim, uma audiência da polêmica. Eu acho que cada caso é um caso. Eu sou muito cauteloso em relação a isso, tá? Porque às vezes você sugere alguma coisa e o político não está disposto a pagar o preço, ou você sugere alguma coisa e ele quer ir além disso. Então, acho que cada caso é um caso. É preciso avaliar, tá? Tem uma outra coisa aqui que você falou que eu acho importante a gente ressaltar. O assessor ele tem que ser o mais discreto possível, tá? Na minha avaliação, acho que a gente não deve aparecer mais do que o assessorado, mais do que a notícia, mais do que o repórter. É uma relação de mão dupla, né, entre o assessor de comunicação e o profissional de imprensa, mas você deve se colocar no seu lugar de facilitador, de um cara que ajuda, de um cara que é disponível, né? Vocês sabem disso, e quem trabalha com isso, toda hora você precisa de um contato, você precisa de um nome de alguém. Preciso falar com fulano de tal veículo, preciso falar com fulano de São Paulo, do Rio, do Tocantins. Você tem que se ajudar. Se você não ajudar as pessoas que trabalham com você, você está perdido, né, Vanessa? E tem espaço para todo mundo, assim. Você vê, você é um profissional incrível, tem uma reputação sensacional, todo mundo te conhece. E mesmo assim, eu te chamei aqui para esse espaço para conversar. Por quê? Porque tem espaço para cada profissional. Todos nós, eu tenho o meu jeito de fazer a comunicação política, você tem o seu, e a gente tem os mesmos, a mesma importância, responsabilidade, valores iguais nesse trabalho.
mas eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado com essa rivalidade. A rivalidade entre os políticos não pode ser uma rivalidade entre os assessores. Eu, pelo menos, acredito que não deva ser. Acho que a gente tem que se ajudar, eu estou sempre ajudando. Inclusive, já fiz matéria para assessor que travou, colega meu que falou, Vanessa, não dou conta, o deputado está me perseguindo aqui. Eu falei, manda aí que eu faço, e aí você ajusta. Então, eu acho importante ter esse cuidado. E eu gosto muito de dizer uma coisa que eu faço muito, Felipe, é cabeça fria quando o seu parlamentar escorrega. Se ele fizer alguma coisa que virou aí, viralizou e é negativo, cara, respira. Primeira coisa, respira. Quem tem que ficar nervoso não é você. Você precisa estar calmo. Por isso que a inteligência emocional é importante, para que você tenha tranquilidade e clareza para tomar a melhor atitude. Porque se você também fica ali, né, tomado pelo problema, você também não vai conseguir apresentar uma solução. E seu papel é esse, dar uma solução. E a outra coisa que eu gosto muito de dizer para as pessoas, e digo também para os meus alunos, é o seguinte: cuidado para você não gerar um problema para o seu assessor querendo responder uma pessoa. Às vezes um veículo que nem tem repercussão faz uma notinha ou cita seu deputado numa matéria totalmente desconexa, lá vai você responder no seu espaço aquele cara. Ou seja, você trouxe todo o problema para gente que não tinha visto aquela notícia, para pessoas que nem sabia que ele tinha se envolvido naquilo, e você aí ajudou, na verdade, a divulgar o problema. Então, eu acho que é importantíssimo que você, como assessor, tenha sangue frio. Será que essa notícia vale a pena? Olha, de cada 10 notícias negativas que saem, 8 eu não respondo, porque são insignificantes, são coisas assim que são sem nexo. Aí você deixa para lá, cara, porque você não precisa ficar expondo o seu parlamentar a uma polêmica maior só porque você acha que tem que responder a todo mundo que fala algo que você não gosta. Não é isso, Felipe? Como é que você vê essa minha posição? Exatamente. E tem outra coisa, né? Existem problemas que são contornáveis e que são até, do ponto de vista político, eles são problemas que você pode fazer do limão uma limonada. Né? Agora, se você entra num assunto e você erra na resolução dessa crise, desse problema, você sai de lá com a sua reputação queimada enquanto profissional e o seu assessorado bastante arranhado, né? Até tem um exemplo que eu gosto de usar, Vanessa. Eu participei de uma campanha eleitoral em São Paulo para uma vaga ao Senado, né? E a equipe era bastante grande, né? E aí existia um teste psicotécnico para as pessoas da equipe para fazer moderação de conteúdo em rede social. Porque tem gente que fica nervoso, se irrita e quer lá dizer o que acha do ponto de vista pessoal, e não é assim, né? Você tem que respeitar as hierarquias, respeitar a maneira como a candidatura está sendo colocada, as propostas, né? Então, é muito... A linha para acertar e errar, ela é muito tênue. Então, assim, você falou de eleição, você falou de 2022, tudo. A gente tem aí umas ferramentas muito boas e não são tão caras, que são as pesquisas feitas por institutos que são renomados. Você pode saber como é que o teu eleitorado está pensando, você pode saber como é que a tua base eleitoral pensa em determinado assunto. Então, é importante. Existem vários mecanismos para a gente não errar. A gente não precisa errar pelo achismo. Eu penso assim, eu acho assim. Não. Eu acho que você ouvir profissionais mais experientes, conversar com pessoas de outras áreas. Eu sou jornalista, sou cientista por isso, mas eu converso muito com gente da antropologia, com gente de dados, de Big Data, com um monte de analista, com redator. Converso com muito advogado, até está aqui o doutor Davi Ribeiro, que é um dos maiores especialistas em direito aqui em Brasília. Então, assim, a gente conversa para trocar impressão até. Né? Eu tenho na minha equipe o Ademar, que está aqui também. O Ademar está há muito mais tempo que eu nessa estrada. O Ademar é cientista político de mão cheia. É um cara que eu converso com ele todo dia para tratar de cenário, para conversar, para entender. E assim... é uma troca muito bacana, porque às vezes eu acho que uma coisa está legal, ele vem e dá um toque que é muito mais legal ainda. Então, assim, a gente precisa ouvir. A gente fala muito, mas a gente precisa ouvir mais, né? Claro. Nossa, concordo 100%. E entender que a gente não sabe tudo, né, Felipe? Porque jornalista às vezes acha que já sabe tudo, que tá tudo bem, que não precisa estudar mais. É o que eu falei, né? Nos últimos 2 anos eu gastei 50 mil reais em curso. Por quê? Porque é isso. Precisava dar uma atualizada, precisava rever muita coisa. E aí, esse ano eu ainda tenho 8 cursos aí para fazer. Porque a gente não sabe tudo e a comunicação, ela muda a passos assim, ó, de piscar de olhos. Então, se você não conversar, não estudar, não ler, não mediar com
relações como essa. Hoje eu estou aprendendo muito com o Felipe aqui. Então, assim, tudo que ele trouxe hoje, eu vou anotar. É verdade, eu vou anotar. Porque eu também preciso melhorar nessa função. Por quê? Porque a gente não sabe tudo. Talvez em alguma outra parte eu tenha um maior domínio? Pode ser. Mas na maior parte das funções a gente ainda tem muito que aprender. Porque são muitas funções e todas elas têm nuances, né? Tem pequenas coisas que podem fazer toda a diferença. Uma das coisas que você disse, Felipe, que eu queria completar, é a questão da mediação, né? A gente media muito os conflitos. Um comentário ruim, um e-mail. E às vezes a pessoa vai muito ali no coração, agride. Gente, às vezes, um e-mail, um comentário, a pessoa só quer sua atenção. Eu já reverti muito comentário negativo, dando atenção. Falando, olha, tudo bem, obrigada pelo teu contato, foi muito bom ter você aqui. E aí eu vou ali mostrando uma nova forma de pensar, um jeito por que o meu parlamentar votou daquele jeito, ou por que ele se comportou assim. E no final a pessoa me agradece e fala, olha, tudo bem, não vou votar nele, mas pelo menos ela não sairá fazendo campanha contra ele. Isso já é, gente, muita coisa na comunicação. Você não precisa agradar todo mundo, mas você precisa ter o respeito ao maior número de pessoas, não é isso, Felipe? Conta aí pra mim o que tu acha. A assessoria de comunicação política ela vai muito além do ofício de entender a imprensa, né? Você tem que entender a imprensa, os veículos, a maneira como o teu assessorado lidar, a maneira como ele pensa, como que o eleitor dele vai reagir a determinado posicionamento. O grande lance dessa profissão, que eu acho fantástico, você não tem nenhum dia igual ao outro, né, Vanessa? Não, não tem rotina. Hoje eu tive um dia super diferente, inclusive. Rotina zero e você se cacifa, obviamente, com os desafios diários, né? Você tem gerenciamento... Eu, particularmente, tenho gerenciamento de crise todo dia. Todos os dias. Claro, claro. Então, você pode ser um puta profissional, que você tem uma graduação, uma especialização, um doutorado, você faz cursos, tem muito charlatão na nossa área, tem muita gente que oferece treinamento, curso, até gente que não entrega o que promete, enfim. Mas você estar no dia a dia é uma coisa faz que diferença. Faz muita diferença. O dia a dia, você ser voluntário numa campanha, você trabalhar num projeto político, numa associação, numa entidade, enfim, isso te dá muita cancha, né? Te dá muito cacife, né? Porque você vai buscar soluções, você não vai saber na teoria. Eu gosto muito de falar isso. Eu estou vendo aí muitos profissionais dando cursos de teoria. Faça isso, faça aquilo. Mas no dia a dia aquilo é impossível de ser executado. Então acaba ficando inócua as dicas, né? Então a gente sempre, isso eu priorizo aqui, para que tudo que eu fale, as pessoas que venham aqui, estejam na prática da função, ou seja, estejam executando e possam nos dar dicas que resolvam a nossa vida. Felipe, você tem mais dicas pra gente? Porque tá acabando a nossa live, eu tô aqui ansiosa, porque eu sei que você tem muita coisa para falar ainda. Não, primeiro eu quero agradecer muito todo mundo que está aqui. Acho que as pessoas que param aqui para ouvir a gente são pessoas que a gente precisa agradecer, porque claro, é um mercado específico, né? E é um mercado que nem todo mundo se interessa. Mas a dica primordial que eu dou é assim, tem que se especializar, não pare de se aperfeiçoar. O mundo está mudando todos os dias muito rápido. A gente não pode ficar para trás, a gente não pode deixar os nossos assessorados ficarem para trás. Então, acho que a dica primordial é essa, é não parar no tempo, sabe? É tentar ao máximo aí, e tem muitos cursos gratuitos, você tem muitas possibilidades aí de aperfeiçoamento. Então, acho que se reinventar também pode ser um caminho, é um caminho que a Vanessa está trilhando muito bem, eu tenho acompanhado de perto, mas acho que a dica é se aperfeiçoar, se aprimorar. E não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa também, enquanto cidadão, sabe, Vanessa? Acho que está faltando um pouco de empatia nesse momento para todos. Eu também acho. Nossa, perfeita a sua fala. Assim, as minhas palavras seriam para repetir tudo que você acabou de dizer. Eu quero agradecer a todos que participaram, porque a gente tem uma dinâmica de vida muito complicada, né, Felipe? Eu sei que uma pessoa para parar aqui 10 minutinhos para nos ouvir é uma honra, é um prazer. E eu fico muito grata. Essa live a gente vai deixar salva aqui. Eu vou passar para o Felipe também, para que ele deixe salvo lá no Insta dele e ajude que outras pessoas escutem novamente, possam anotar. Também pode deixar aqui perguntas no nosso Instagram, no inbox, fechado. Tem muita gente que me manda inbox, que fica com vergonha de deixar. Não tem problema, a gente está aqui para contribuir. E uma das coisas que eu queria muito quando eu decidi aqui botar a cara, vai fazer 6 meses que eu estou aqui me expondo, não é uma tarefa fácil, né? Eu sou uma profissional do offline e acabei topando esse desafio, Felipe, foi muito para isso, para contribuir, para trazer parte das coisas que eu passei para outras pessoas que poderiam aqui ser uma fonte de informação.
eu aprendi muita coisa pesquisando em outros Instagrams, em outros YouTube, em outras páginas no YouTube, ou seja, pessoas que me ajudaram nessa jornada de forma gratuita e agora estou tentando devolver isso. Espero que eu tenha, né, esteja aí conseguindo fazer isso, mas eu faço com muito amor, com muito carinho mesmo, porque não é fácil conciliar as duas coisas, é uma jornada bastante tensa, assim, bem intensa no trabalho, mas eu faço questão aqui de dar o máximo que eu puder, porque eu sei que é impossível seguir empregado hoje no mercado da comunicação política se você não continuar estudando, se você não entender que precisa de atualização, que precisa estudar. E atualização, pessoal, não é só curso. Como, olha, o Felipe deu uma ótima dica de livro. Ou seja, você pode ler. Tem muita coisa que você pode aprender aí em livros sensacionais. O mercado tem muita coisa boa. Eu sempre estou dando dicas de livros aqui. E é como eu disse, né? Você precisa de muita inteligência emocional e, principalmente, respeitar a profissão que você topou exercer. Não é isso, Felipe? Muita paciência, muito discernimento, né? Muita racionalidade, muita tranquilidade para lidar com os desafios que são impostos a todos os dias, né? E eu acho que a gente engrandece também quando a gente promove esse tipo de conversa, Vanessa. E espero que você faça mais vezes com outros profissionais, com mais mulheres na política, porque é um mercado super machista, super machista, masculino, né? Então, eu já estou sentindo aqui, viu? Já tem aqui uns comentáriozinhos que eu recebo. Bem machistas, mas ó, não tenho medo de machista, não. Tô aqui mesmo para mostrar a cara, não tem problema não. Releve os comentários e siga firme, que você está indo num caminho muito bacana, está empreendendo e está trazendo muita qualidade para o mercado, e é isso que importa. A gente tem que nivelar o mercado por cima, não por baixo, né? Exatamente, porque tem muito profissional bom, né? A gente aqui hoje citou vários profissionais, né, Felipe? Pessoas assim que são referência no mercado, inclusive é uma honra tê-los aqui. E a gente sabe que nem todo mundo está nesse caminho aí de se aperfeiçoar e de entender a comunicação política como uma profissão séria e da atividade política entender que ela interfere na vida das pessoas. Então, quando você motiva, de repente, uma postagem que vai disseminar ódio, intriga, o caos, independente de você segmentar. Segmentação não tem a ver com discurso de ódio, são duas coisas diferentes, tá? E isso você tem que entender qual é o país que você quer construir. Porque a política, ela pode ter lado, você não pode interferir na vida das pessoas com discursos, né, que estimulam o pior do ser humano e a falta da empatia também, inclusive entre os próprios assessores, né, Felipe? Exatamente, Vanessa. Fazer política com fígado é para quem não sabe fazer a boa política. Eu acho que a gente tem que ser moderado, tem que ter ponderação e tem que entender o momento que o país atravessa, o momento que o mundo atravessa, né? Não adianta a gente querer fazer as coisas num cenário adverso e num cenário bastante caótico e tumultuado que a gente está atravessando agora. Então, muita moderação. Muita moderação. E isso, continuar estudando. Pessoal, obrigada pela audiência de todos vocês. Felipe, uma honra, muita gratidão. Eu fiquei até um pouco nervosa de ter você aqui com a gente, porque eu sei da sua agenda também muito cheia e também do profissional que você é. Eu tenho muita admiração por você. E de verdade, foi uma honra ter você aqui comigo. Vou guardar essa imagem na minha memória para sempre. Espero continuar aprendendo com você. Que isso, eu que aprendo com vocês todos, com todo mundo que está aqui. Quero mandar um beijo para a Rafânia, para a Tati, que está aqui, que não é da nossa área, mas que é super politizada. O Ronaldão, que trabalha bastante tempo com a gente também, lá do Rio Grande do Sul. A Amanda, que agora está trilhando também uma carreira de consultora. O Rogério legal. Boa também. Sorte, querido. Muito bacana. Só quero agradecer e me colocar à disposição e desejar muito sucesso para você, Vanessa. Tudo de bom nessa nova fase. Obrigada, gente. Muito obrigada. Deixe suas perguntas caso a gente não consiga, porque eu vi que tem muita gente aqui que participou, mas o tempo é curto e não deu para responder todo mundo. Mas deixa aqui que eu mando um inbox para você a resposta. E também procuro o Felipe ele me ajudar nas respostas que eu não saiba, tá bom? Como responder, tá bom? Um beijo. Felipe, obrigada, gente. Boa noite. Gratidão aqui pela companhia de todos vocês. Tchau, muito obrigado. Boa noite. Tchau, beijo.